Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Depende de onde vocês estão nos assistindo neste momento. Eu sou o professor Marco Antônio Silvestre, sou professor de História. Nós estamos numa escalada falando sobre a BNCC, algo muito importante para todo professor, né? Seja professor de História, seja professor de Geografia, seja de Pedagogia, seja professor de todas as áreas. A BNCC é super importante. Então, nós vamos falar. Nós estamos com um tema maravilhoso hoje. Mas antes de começar, eu queria falar para vocês se inscrever no canal. Se inscreve no canal, toca no sininho, curte, comenta, compartilhe com seus amigos, deixe seu comentário. Não custa nada você chegar lá e compartilhar e se inscrever. Se inscreva, seja um conosco, sabe? Se você se inscrevendo, você vai estar recebendo notificações, vai estar recebendo toda vez que a gente postar coisas novas, você vai estar recebendo notificações. A gente tem muito a falar, tem muito a ensinar. Nós vamos falar muitas coisas. Nós vamos falar a história do Brasil, como eu postei algumas coisas aí. Nós vamos falar a história da Europa, história do Oriente, história da África, história da Ásia. Nós vamos falar da área da educação, LDB, ECA. Nós vamos falar tantas coisas. Vai ser vasto. Nosso conteúdo vai ser muito vasto. Nós queremos que vocês fiquem claro para vocês, tá bom? Nós queremos que fique claro tudo isso para vocês. Mas para isso eu preciso que vocês se inscrevam no canal. Tá bom? Deixe seu like, toque no sininho, tá bom? Seja um com esse canal, né? O nosso canal é Bora Falar de História. Meu nome, como eu disse, é Marco Antônio Silvestre. Eu sou professor graduado pela Universidade Potiguar do Rio Grande do Norte, tá bom? Sou professor de História e nós vamos dar continuidade às nossas aulas, tá bom? Fica conosco, não se esqueça de se inscrever, tá bom? Nossas aulas não são cansativas, nossas aulas são rápidas, 10 minutos mais ou menos, 15 minutos. São aulas rápidas, né? Que você vai aprender. Mas não esquece de uma coisa. Pega seu lápis, pega sua caneta, pega seu caderno, escreve, anota tudo que a gente falar, porque isso é muito importante. Isso é muito importante, você vai estar aprendendo. Você vai estar aprendendo aquilo que a gente já está falando, tá bom? Então, eu quero falar para vocês agora, nós vamos começar sobre um tema, vamos falar sobre um tema muito importante, que é a avaliação na BNCC. Como avaliar de forma mais justa e inteligente. Você já percebeu que existe uma palavra que costuma deixar muitos alunos um pouco nervosos? Essa palavra é avaliação, prova, né? Quando fala em avaliação, o aluno já fala, meu Deus, prova, e agora? Eu não estudei, meu Deus, e agora? Professora, não dá para mudar a data, professora, eu não estudei, e agora? Não sei o quê, né? Então, basta o professor falar, semana que vem tem avaliação e pronto. Alguns alunos ficam em silêncio, outros começam a perguntar o conteúdo, e sempre tem alguém que pergunta, professor, vale ponto? Né? Mas é claro que vale ponto, é uma prova, né? Mas será que avaliar significa apenas fazer uma prova? Será que a avaliação serve apenas para dar uma nota final no bimestre? Ou será que tem um papel muito maior dentro da educação? Quando falamos da BNCC, a avaliação ganha um significado muito mais amplo. Ela deixa de ser apenas um momento de medir o que o aluno decorou e passa a ser um processo para acompanhar o desenvolvimento das habilidades dos estudantes. Anota aí, ó. Ela passa a ser um processo para acompanhar o desenvolvimento das habilidades dos estudantes. Anota isso aí, isso é muito importante, tá bom? Então, lembra quando falamos nos vídeos anteriores sobre as habilidades da BNCC? Pois bem,
Essas habilidades mostram aquilo que os estudantes devem fazer, devem ser capazes de fazer ao longo do processo de aprendizagem. E a avaliação serve justamente para observar se essas habilidades estão sendo desenvolvidas. Agora imagine uma situação muito comum. Um aluno consegue repetir exatamente aquilo que o professor explicou, mas não consegue aplicar esse conhecimento em uma situação diferente. Será que ele realmente aprendeu? Essa é uma reflexão importante, porque a BNCC não quer apenas que o estudante memorize conteúdos, ela quer que eles desenvolvam capacidades como interpretar e analisar, resolver problemas e argumentar. Por isso, a avaliação precisa acompanhar esse novo olhar sobre a aprendizagem. Durante muito tempo, a avaliação foi associada quase exclusivamente à prova escrita. A prova contínua sendo uma ferramenta importante, mas ela não é uma única forma de avaliar. Na perspectiva da BNCC, a avaliação pode acontecer de várias maneiras: trabalhos em grupos, apresentações, projetos, debates, produções de textos, resoluções de problemas. Até mesmo a participação em sala pode mostrar muito sobre o processo de aprendizagem. Agora eu quero fazer uma pergunta para você que está assistindo. Talvez em uma conversa, em um projeto, em uma atividade prática. Isso acontece porque aprender vai muito além de responder perguntas em uma folha de papel. Outro ponto importante da BNCC é que ela não deve acontecer apenas no final do processo. Ela deve acompanhar o estudante ao longo da aprendizagem. O professor observa como o aluno participa, como ele resolve problemas, como ele se expressa e como desenvolve suas habilidades. Esse acompanhamento ajuda o professor a entender melhor as dificuldades e também os avanços de cada estudante. E aqui está o ponto mais interessante. A avaliação não serve apenas para avaliar o aluno. Ela também ajuda o professor a refletir sobre sua própria prática. Se muitos alunos apresentam dificuldades em determinado conteúdo, talvez seja necessário rever a forma como esse conteúdo está sendo trabalhado. Ou seja, a avaliação também ajuda a melhorar o processo de ensino. Agora vamos pensar em outra situação. Imagine que 2 alunos fazem uma prova. Um deles tem facilidade para memorizar os conteúdos. O outro talvez tenha mais dificuldade com a prova tradicional, mas participa muito, argumenta bem e resolve problemas com criatividade. Essa é justamente uma das reflexões propostas pela BNCC. A avaliação precisa ser mais ampla e mais justa. Ela deve considerar diferentes formas de aprendizagem e diferentes maneiras de demonstrar conhecimentos. No fundo, avaliar significa acompanhar o crescimento do estudante. Significa observar que ele está se desenvolvendo ao longo do processo educativo. E talvez essa seja uma das partes mais bonitas da educação. Perceber que aprender é um caminho, um processo cheio de descobertas, desafios e conquistas. Por isso, quando pensamos em avaliação na BNCC, precisamos ir além das ideias da nota. Precisamos pensar em desenvolvimento, em acompanhamento e principalmente em aprendizagem significativa. Agora eu deixo uma última pergunta para você refletir.
Se a escola existe para ajudar os estudantes a aprender, a avaliação deve servir para punir ou para ajudar no processo de aprendizagem? Isso é uma reflexão muito importante para todos os que trabalham com educação. Se você está gostando dessa série sobre a BNCC e educação, continue acompanhando os próximos vídeos do canal e até o próximo vídeo, pessoal. E não se esqueça de se inscrever no canal. Vai lá, se inscreve no canal, deixa seu like, tamo junto e até o próximo vídeo.